Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 3 do livro Ezequiel. Então o Espírito me arrebatou e me levou até a porta oriental do templo de Hashem, que estava voltada para o leste. À entrada da porta, deparei com 25 homens. No meio deles vi Jezonias, filho de Azur, e Feltias, filho de Banaínas, chefes do povo. Ele me disse: filho de homem, esses são os maquinadores da maldade, os que dão conselhos perniciosos nesta cidade. Não estaremos em breve construindo casas, dizem eles. Essa cidade é a panela, e nós somos a carne. Por isso, profetiza contra eles. Profetiza, filho de homem. O Espírito de Hashem baixou sobre mim e mandou-me dizer: assim diz Adonai, Hashem. É isto mesmo que pensais, casa de Israel. Eu conheço vossas pretensões. Multiplicaste as vítimas nesta cidade, atapetaste as ruas de mortos. Por isso, assim diz Adonai Hashem, os mortos que deixaste no meio da cidade são a carne. A cidade é a panela, mas eu vos tirarei do meio dela. Temeis a espada, pois é a espada que trarei contra vós. Oráculo de Adonai Hashem. Eu vos farei sair da cidade, e vos entregarei nas mãos dos estrangeiros. Executarei minha sentença contra vós. Sucumbireis pela espada. Eu vos julgarei na fronteira de Israel. Assim sabereis que eu sou Hashem. De modo algum a cidade será para vós a panela, nem vós a carne dentro dela. É na fronteira de Israel que vos julgarei. Sabereis que eu sou Hashem, vós que não andaste segundo minhas leis, não observaste meus preceitos, mas agiste conforme os costumes das nações que vos cercam. Ora, enquanto eu profetizava, Feltias, filho de Banaías, morreu. Caí prostrado, e gritando em voz alta, eu disse: Adonai Hashem, vai aniquilar o resto de Israel? A palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: filho de homem, é dos teus irmãos, das pessoas de tua parentela, da casa de Israel toda, que os habitantes de Jerusalém andam dizendo: eles estão longe de Hashem. A nós é que foi dada a terra por herança. Por isso dize, assim diz Adonai Hashem: não obstante, eu os tenha afastado entre as nações, e os tenha dispersado pelos países, tornei-me para eles, por um pouco de tempo, um santuário nos países para onde foram. Diz-lhes, portanto, assim diz Adonai Hashem: eu vos recolherei dentre os povos e vos reunirei dentre os países pelos quais fostes dispersados e vos darei a terra de Israel. Quando ali entrares, havereis de remover os ídolos detestáveis e as abominações. Eu lhes darei um só coração, infundirei neles um espírito novo. Extrairei do seu corpo o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, de modo que andem segundo minhas leis, e observem e pratiquem meus preceitos. Assim serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Para aqueles, porém, cujo coração segue os ídolos detestáveis e abominações, darei a paga que merecem,
Oráculo de Adonai Hashem. Os querubins levantaram as asas, levando as rodas consigo, enquanto a glória de Deus de Israel estava bem por cima deles. A glória de Hashem subiu do meio da cidade e parou sobre o monte que estava a leste da cidade. Então o Espírito me arrebatou e me conduziu à Caldeia, até os exilados. Em visão no Espírito de Deus, a visão que havia contemplado desapareceu, e eu contei aos exilados todas as coisas que Hashem me tinha mostrado. A palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: Filho de homem, está morando no meio de uma corja de rebeldes. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são uma corja de rebeldes. Quanto a ti, filho de homem, prostra-te, prepara-te uma bagagem de exilado, em pleno dia, à vista deles. Emigrarás do lugar onde está, à vista dele, para outro lugar. Talvez percebam que são uma corja de rebeldes. Colocarás a bagagem fora de casa, em pleno dia, como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair de tarde, à vista deles, como os deportados para o exílio. À vista deles deverá cavar para ti um buraco no muro pelo qual sairás. À vista deles deverá carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Cobrirás o rosto para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado. Coloquei a bagagem fora da casa durante o dia, como se fosse a bagagem de um exilado. De tarde abri com a mão um buraco no muro. Saí no escuro, carregando a bagagem às costas à vista deles. A palavra de Hashem me foi dirigida de manhã nestes termos: Filho de homem, não te perguntou a casa de Israel, essa corja de rebeldes, o que estavas fazendo? Dize-lhes: assim diz Adonai Hashem. Este oráculo refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Dize: eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, será feito com eles. Irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá no escuro. Furarão um muro para sair por ele. Cobrirá o rosto para não ver com os olhos o país. Mas estenderei sobre ele a rede e ficará preso em minhas malhas. Eu levarei a Babilônia ao país dos caldeus, onde morrerá sem tê-lo visto. Toda a sua comitiva, a escolta e todas as tropas, eu as espalharei aos quatro ventos, e puxarei a espada atrás deles. Eles saberão que eu sou Hashem, quando dispersar entre as nações e espalhar pelos países. Deixarei um pequeno número deles escapar da espada, da fome, da peste, a fim de contarem entre as nações para onde forem todas as suas abominações. Assim saberão que eu sou Hashem. A palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: Filho de homem, come teu pão com tremor, bebe tua água com inquietação e ansiedade. Dirás ao povo da terra: assim diz Adonai Hashem, aos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: comerão pão com ansiedade, beberão água com apreensão, porque o país será devastado, privado da fartura por causa da violência dos habitantes.
as cidades habitadas virarão ruínas e o país ficará devastado. Assim sabereis que eu sou Hashem. A palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: Filho de homem, que ditado é este que tendes na terra de Israel? Os dias vão passando e todas as visões se desvanecem. Por isso, dize-lhes, assim diz Adonai Hashem, acabarei com esse ditado. Não mais o repetirão em Israel. Ao contrário, fala-lhes, estão próximos os dias e o cumprimento de todas as visões. Pois não haverá mais nenhuma visão ilusória, nem previsão enganadora dentro da casa de Israel. Porque eu, Hashem, falo o que eu quero e se cumprirá sem demora. Antes, é nos vossos dias, corja de rebeldes, que eu cumprirei tudo o que digo. Oráculo de Adonai Hashem. A palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: Filho de homem, a casa de Israel anda dizendo, as visões que este homem tem são para dias futuros. Ele profetiza para tempos remotos. Por isso, dize-lhes, assim diz Adonai Hashem, não será mais protelada nenhuma de minhas palavras. O que eu falo se cumprirá. Oráculo de Adonai Hashem. A palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: profetiza, filho de homem. Profetiza contra os profetas de Israel. Dirás aos que profetizam de própria fantasia, ouve a palavra de Hashem. Assim diz Adonai Hashem, ai dos profetas insensatos, que seguem a própria inspiração, sem terem visto coisa alguma. Como raposas entre ruínas, são teus profetas, Israel. Não subsiste nas brechas, não construísse muro algum em torno da casa de Israel para resistir ao combate do dia de Hashem. Vêm ilusões e têm previsões falsas, os que dizem oráculo de Adonai, quando Hashem nem os enviou, esperando que eles lhe confirmem a palavra. Não são porventura visões ilusórias o que viste e previsões falsas o que profetizes? Ao dizer oráculo de Hashem, sem que eu me tivesse pronunciado. Por isso, assim diz Adonai Hashem, uma vez que anunciasse ilusões e tivesse visões falsas, por isso, aqui estou contra vós, oráculo de Adonai Hashem. Estenderei a minha mão contra os profetas que têm visões ilusórias e os que vaticinam falsidades. Eles não farão parte do conselho de meu povo. Não estarão inscritos no registro da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Assim sabereis que eu sou Hashem. Porque desnorteiam o meu povo, anunciam paz, quando não há paz. Basta alguém construir um muro, que eles logo o cobrem com reboco. Dize a esses que cobrem de reboco o muro, que ele vai cair. Virá uma tromba d'água, cairão pedras de granizo, um vendaval se desencadeará, e aí o muro vai cair. Será que não vos perguntarão? Onde está o reboco que passasse? Por isso, assim diz Adonai Hashem, desencadearei um vendaval com o meu furor. Mandarei uma tromba d'água na minha ira. Na minha cólera, uma chuva arrasadora de granizo. Demolirei o muro que cobrisse com reboco e o nivelarei até o chão, para que apareçam os fundamentos. A cidade ruirá
e perecereis no meio dela. Assim sabereis que eu sou Hashem. Quando saciar o meu furor no muro, e nos que eu cobrem de reboco, então vos dirão, já não há muro, nem os que o cobrem de reboco. Esses profetas de Israel que andam profetizando a respeito de Jerusalém, os que vêm para ela visões de paz, quando não há paz, oráculo de Adonai Hashem. E tu, filho de homem, volta-te para as filhas de teu povo, que profetizam de sua própria cabeça. Profetiza contra elas, tu lhes dirás. Assim diz Adonai Hashem. Ai daquelas que costuram faixas mágicas para todos os pulsos e confeccionam véus para cabeças de todo tamanho, a fim de assim capturarem as pessoas. Pretendeis capturar as pessoas do meu povo para garantir a própria subsistência? Por um punhado de cevada e um bocado de pão, vós me profanaste diante do meu povo, fazendo morrer pessoas que não deveriam morrer e fazendo viver pessoas que não deveriam viver. Enganais assim o meu povo que gosta de mentiras. Por isso, assim diz Adonai Hashem, aqui estou contra as faixas com que capturais as pessoas como se fossem pássaros. Eu arrancarei as faixas de vossos braços e libertarei as pessoas que tentais capturar, caçando-as como os pássaros, como se fossem pássaros. Vou rasgar vossos véus, libertar o meu povo de vossas mãos, e eles não serão mais presas em vossas mãos. Assim sabereis que eu sou Hashem. Por tendes inquietado com mentiras o coração das pessoas justas, sem que eu as tenha inquietado, e encorajado o malvado a não se desviar do mau caminho, de modo a conservar a vida. Por isso não tereis mais visões ilusórias, nem fareis adivinhações. Libertarei meu povo de vossas mãos, e sabereis que eu sou Hashem. Alguns anciões de Israel vieram procurar-me e assentaram-se diante de mim. A palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: Filho de homem, essa gente instalou seus ídolos no coração e põe diante de si o tropeço que a faz pecar. Deveria eu deixar-me consultar por eles? Por isso, fala e dize-lhes, assim diz Adonai Hashem, se algum da casa de Israel instalar ídolos no coração, colocar diante de si o tropeço que eu faço pecar, e depois se dirigir a um profeta, eu, Hashem, lhe darei a resposta por causa da multidão de seus ídolos. Assim, agarrarei a casa de Israel pelo coração que se afastou de mim por causa de todos os seus ídolos. Por isso, dize a casa de Israel, assim diz Adonai Hashem, voltai, conservai-vos de vossos ídolos. Desviai a face de todas as abominações. Pois se alguém da casa de Israel, ou dos estrangeiros residentes em Israel, se afastar de mim, instalar ídolos no coração, colocar diante de si o tropeço que eu faço pecar, e depois se dirigir a um profeta para me consultar, eu, Hashem, lhe darei a resposta pessoalmente. Voltarei minha face contra tal pessoa e farei dela um exemplo proverbial, exterminando-a do meio de meu povo. Assim, se deixares seduzir e pronunciar um oráculo, fui eu quem o seduziu? Estenderei a mão contra ele e o exterminarei do meio do meu povo Israel.
Ambos serão culpados. A culpa do consulente será idêntica à do profeta consultado. Assim, a casa de Israel não mais se afastará de mim, nem se manchará com todos os seus crimes. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Oráculo de Adonai Hashem. A palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos. Filho de homem, se um país pecar contra mim, cometendo uma infidelidade, estenderei a mão contra ele, cortarei os suprimentos de pão, enviarei a fome e exterminarei pessoas e animais. Mesmo que nele estivessem esses 3 homens, Noé, Daniel, Jó, poderiam salvar somente a si próprios por sua justiça. Oráculo de Adonai Hashem. Ou, se eu infestar o país de animais ferozes, de modo que fique despovoado e desolado, sem nenhum passante por causa das feras, e esses 3 homens estivessem no país, juro por minha vida, oráculo de Adonai Hashem, eles não salvariam nem seus filhos nem suas filhas. Somente eles haveriam de se salvar no país, mas o país ficaria desabitado. Ou se eu trouxer a espada contra tal país, ordenando que eu percorra e extermine pessoas e animais. Se esses 3 homens estivessem no país, juro por minha vida, oráculo de Adonai Hashem, não poderiam salvar os filhos nem as filhas. Somente eles se salvariam. Ou, se eu enviar uma peste a esse país e derramar contra ele o meu furor, exterminando, num banho de sangue, pessoas e animais, e no país estivesse Noé, Daniel e Jó, juro por minha vida, oráculo de Adonai Hashem, eles não haveriam de salvar nem o filho nem a filha. Salvariam apenas a própria vida, por causa de sua justiça. Pois assim diz Adonai Hashem, mesmo que eu tenha enviado contra Jerusalém meus 4 terríveis castigos, isto é, a espada, a fome, os animais ferozes e a peste, para exterminar pessoas e animais, restará nela um grupo de sobreviventes, jovens e moças, que serão deportados. Eles já estão vindo ao nosso encontro, vendo a conduta e as práticas deles. Havereis de vos consolar da desgraça que eu fiz cair sobre a cidade de Jerusalém. Ficareis consolados ao ver a conduta e as más ações deles. Então sabereis que o que eu fiz contra a cidade não o fiz sem razão. Oráculo de Adonai Hashem. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 4. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!